O Pixel de 2020 está de volta. Isso aqui não é clickbait. Você sabe que até o ano de 2020, 2021, era muito fácil subir uma campanha no Facebook. Você subia e era certeza de vender e de escalar aquela oferta. Só que por causa das leis de proteção de dados, isso foi ficando cada vez mais difícil. E nesse vídeo eu vou te explicar por que que isso acontece e por que as suas campanhas nunca otimizam. E eu vou te mostrar também como que você vai fazer o traqueamento avançado da forma correta para poder coletar as informações e fornecer aquilo que o Facebook precisa. E por ser o primeiro vídeo no canal, eu vou te presentear no final com uma coisa muito especial. Fica aqui que você vai entender o que que é. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é como que o Pixel funciona. O Pixel, basicamente, ele atua como fofoqueiro. Ele é um código de JavaScript que você coloca na sua página, que o Facebook disponibiliza para você, para poder mapear as ações da sua página. Por quê? Quando a pessoa está navegando no Facebook, está navegando no Instagram, o Facebook sabe quem é a pessoa. E a partir do momento que ela clica no seu anúncio e vai para a sua página, é um ambiente externo à meta. Então, a meta não sabe o que está acontecendo ali. Então, basicamente, o Pixel tem essa função de mapear o que a pessoa está fazendo dentro do site e mandar de volta para dentro da meta. Beleza, mas como que a meta consegue essas informações? A partir do momento que você clica em um anúncio, a única coisa que a meta coloca na URL é um parâmetro que se chama FBCLID. FBCLID basicamente é um identificador de clique de anúncio. Então, esse identificador, ele bate no seu site, é gravado em cookies. A partir daí, o Pixel começa a mapear as informações que estão ocorrendo ali e manda para a meta com esse FBCLID. Quando você retorna e esse parâmetro está gravado no seu navegador, a meta identifica e faz o link. Só que qual é o problema? Esse parâmetro está sendo bloqueado. Então, por causa das leis de proteção de dados, a meta não tem mais acesso ou tem de forma muito restrita o acesso ao FBCLID. Ela entende que o usuário, a lei de proteção de dados entende que o usuário aceitou trocar dados com o seu site e não com a meta. Então, a gente não pode mandar dados do seu site para a meta porque a lei considera que isso é invasivo. Recentemente, a gente teve uma notícia que os cookies de terceiros não seriam mais bloqueados. Isso, em certa parte, é verdade, tudo bem. Os cookies de terceiros, que é isso que eu falei agora, de mandar um dado de um site para o outro, não vai ser bloqueado. Porém, a Google, que é a maior detentora do mercado de navegadores com o Chrome, ela disse que vai ficar a cargo do usuário essa escolha de querer ou não ter os dados rastreados. E quem é que fez isso no passado? A Apple, através do iOS. Então, a partir do iOS 14.5, que foi quando começou toda essa confusão, a Apple decidiu deixar na mão do usuário ser ou não rastreado. E nós sabemos que isso foi um desastre. Foi um desastre. Então, a Meta lançou várias ferramentas ali, verificação de domínio, sempre tinha aquela mensagem de que poderia ser prejudicada as campanhas direcionadas a iOS, e isso acontece por causa dos bloqueios de dados. Então, hoje, a Meta ela é carente de dados de iOS. Em Android, pode ser que ela consiga identificar um usuário com maior facilidade, mas iOS ela não identifica. Então, as campanhas elas começam a otimizar somente para Android. A gente sabe que usuários de iOS têm um maior poder aquisitivo, então eles têm mais possibilidades de comprar o seu produto. Então, se você perde esses usuários, com certeza você vai perder em faturamento. Então, entenda o seguinte, a marcação ela é diferente de atribuição. O que é a marcação? A marcação é você vender e essa venda aparecer no seu gerenciador de anúncios. A atribuição é o Facebook saber quem é aquela pessoa. Então, por exemplo, se o Joãozinho faz uma venda dentro do seu checkout, lá da sua plataforma de vendas, vai marcar lá no seu gerenciador uma venda. Porém, o Facebook não vai saber quem é essa pessoa. Então, dessa forma, ele não vai ter ferramentas, não vai ter o conhecimento de quem foi que realizou aquela compra para poder procurar pessoas com um comportamento parecido. Então, as suas campanhas elas vão ficando, ao longo do tempo, cada vez mais burras, certo? Então, o traqueamento avançado ele vem para a gente fornecer
esses dados para o Facebook dessa pessoa que realizou essa compra e ele vai fazer a atribuição. O que é fazer uma atribuição? Ele vai identificar uma venda a uma pessoa. Dessa forma, ele sabendo quem é essa pessoa, ele consegue procurar pessoas com um comportamento parecido. Então, esse print aqui é um print do próprio Facebook. E ele fala que ele está com dificuldade em criar anúncios personalizados porque ele não sabe mais quem são as pessoas. Então, os custos estão aumentando. Então, a maior reclamação que eu vejo hoje é que eu não consigo escalar. Ou então, as minhas campanhas não marcam direito. É por causa desse bloqueio de dados. O FBclid, ele é o maior responsável pelas marcações das campanhas. E se ele é bloqueado lá na origem, as campanhas vão ficar sem marcação. Isso é inevitável. Então, é por isso que as suas campanhas não otimizam nunca. Porque conforme você vai vendendo, o Facebook ele vai tendo mais dificuldade de encontrar aquelas pessoas. Então, isso pode parecer mais ilógico, mas chega uma hora que tem um teto, ele vai gastar mais para poder encontrar a pessoa que vai comprar o seu produto. Por isso que você não consegue escalar de forma alguma. E é por isso que a Google lançou uma ferramenta que se chama Google Tag Manager. Ele é um gerenciador de tags, onde você vai instalar eventos do Facebook. As tags basicamente são eventos. Então, Page View, Initiate Checkout, Purchase, para quem tem e-commerce, Add to Cart, Begin Checkout. E você vai ter o controle dos dados e mandar esses dados para a Meta. E como que esses dados são enviados? Então, o maior segredo do Google Tag Manager é você fazer o envio dos dados através de uma API de conversões. Então, se vocês forem procurar todos os comunicados da Meta, 99% dos comunicados da Meta falam de API de conversões. Então, isso é tão importante que eles batem nessa tecla o tempo inteiro. Só que você não pode fazer essa API de conversões de qualquer jeito. Por quê? Porque o maior fator de bloqueio de dados é a troca de domínio. Então, por exemplo, se você utiliza uma ferramenta automática de traqueamento que tem uma API instalada dentro da ferramenta deles, o seu site está em outro domínio. Então, quando o site os dados saem do seu site para o domínio deles para fazer a API, esses dados são perdidos. Porque o trânsito dos dados ele é feito via web, via navegador. Então, não adianta você fazer uma API que seja em outro domínio. A API ela tem que ser feita dentro do seu próprio domínio. Então, percebam aqui, no caso, namesagence.com.br é o domínio e api.namesagence é o subdomínio. Então, os dados eles estão transitando dentro do próprio domínio. Se ele vai de um domínio para o outro direto, como o Pixel atua, os dados eles são bloqueados. Então há necessidade de você enviar esses dados para um subdomínio e desse subdomínio você envia os dados para o Facebook via API. Então, vocês têm que fotografar essa imagem e toda vez que forem pesquisar sobre traqueamento, entenderem que o traqueamento ele só vai funcionar da forma correta se o trânsito de dados for dentro do seu próprio domínio. Porém, isso não pode ser feito de qualquer jeito. Os dados eles não podem ser enviados de qualquer jeito. O Facebook ele tem uma tecnologia que se chama Advanced Matching. Então, o Advanced Matching ele diz quais os dados que vocês têm que enviar para a plataforma e como que esses dados são enviados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do telefone. O telefone ele não pode ter parênteses, não pode ter tracinho. Tem que ser enviado o código ali do DDI do país, o DDD, o número, tudo junto. Então, esses dados não podem ser enviados de qualquer jeito. E dentro do Google Tag Manager, você tem um controle do envio desses dados. Então, a nota de correspondência, basicamente, ela aumenta. Então, aqui um exemplo de um evento de compra, onde a nota está 9.3. Mas entendam o seguinte, essa nota ela não quer dizer que os dados estão chegando da forma correta. Ela apenas diz que os dados estão chegando. Então, você pode mandar qualquer coisa no lugar do e-mail que a nota vai aumentar. Só que a Meta não vai conseguir identificar esse e-mail e não vai atribuir essa venda a uma pessoa. Por isso que é importante o Google Tag Manager, porque no Google Tag Manager nós conseguimos ver e validar os dados que estão sendo enviados para a Meta. Então, a gente sabe que aqueles dados que estão sendo enviados são dados corretos, são dados que ela vai reconhecer e vai fazer a atribuição. Então, toda vez que vocês
verem uma nota de correspondência alta, vocês tomem cuidado e contestem de onde estão vindo aqueles dados. Então, se você está gostando aqui do vídeo, eu peço que compartilhe e curta aqui esse vídeo. Agora aqui nesse canal eu vou abrir a caixa de Pandora do traqueamento, eu vou falar coisas aqui que em nenhum canal você vai ver aí no YouTube, coisas que você só vê em canais gringos. E agora eu vou abrir a caixa de Pandora aqui dentro desse canal. Quem me segue no Instagram já sabe que eu falo e faço. E qual que é o benefício dessa estrutura de traqueamento? Então, primeiro que o remarketing ele fica muito mais efetivo. Então, hoje, sem o traqueamento, o Facebook tem dificuldade de identificar a pessoa que acessou o seu site, por exemplo. Então, dessa forma, quando você faz um remarketing, aquela pessoa não vai ser alcançada. Então, isso é visto muito em lançamentos. Então, por exemplo, se você faz uma captação de 10 mil leads em um lançamento sem traqueamento, quando você faz uma campanha de lembrete, por exemplo, você alcança ali só 2 mil pessoas. Então, você tem 20% só de alcance. O restante tudo se perdeu. E com traqueamento, você consegue ter um remarketing de até de 80% ali do seu público. E a gente sabe que o remarketing é onde está a maioria do lucro do negócio ali. Aquela pessoa que é impactada mais de uma vez pelo seu anúncio. E com isso, você consegue reduzir o CPA, você consegue ter campanhas mais inteligentes e consegue ter um aumento de ROI em até 30%. Então, aqui eu deixei uma matéria do Facebook que ele exemplifica bem isso. Então, aqui, um case de sucesso do próprio Facebook. Então, percebo que eu estou logado aqui no Facebook, dessa loja Yux. Eles aqui, após implementar a API de conversões, eles tiveram um aumento de 30% nas suas vendas ali no seu site e uma redução de 25% no custo por compra, e também aumentou o seu ROI em 30%. Então percebam que não é algo que você tem que escolher que você vai fazer ou não. Isso aqui é obrigatório, você tem que fazer essa API de conversões. A Meta ela fala isso em todos os comunicados dela. Então é obrigatório, você tem que implementar isso daqui se você quiser sobreviver no mercado. Então aqui um caso real de um cliente que implementou o traqueamento avançado. Esse aqui, inclusive, trocou uma plataforma de rastreamento automático, de traqueamento automático, e veio para dentro do Tag Manager. Então, esse aqui são os dados dele do final de julho, que foi quando ele implementou o traqueamento avançado através do Google Tag Manager. Então, percebam o custo por compra dele aqui, R$ 3,60, R$ 3,66, R$ 4,50, 4, sempre nessa faixa de 4 e 3. Isso aqui já no final de agosto, ou seja, um pouco mais de um mês ali depois da implementação, esse custo já caiu absurdamente. Então, 1,82, 1,64, 2,25. Então, é algo que funciona. Se você quer aprender a fazer esse traqueamento avançado da forma correta, da forma ali no passo a passo, eu ensino tudo isso no meu treinamento. Então, se você trabalha com infoprodutos, com e-commerce, lá para e-commerce eu trato somente ali de Shopify com Yamp, que é onde estão a maioria dos dropshippers. Então, esse treinamento ele é muito importante para você aprender a fazer o traqueamento da forma correta. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E conforme o prometido, se você for lá no meu Instagram e comentar lá no direct YT01, eu vou te mandar um presente, ou seja, eu vou te mandar um checklist de traqueamento avançado que eu utilizo aqui nas minhas operações. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me acompanha aqui no canal que, como eu disse, eu vou abrir a caixa de Pandora. É isso, partiu, valeu!